Movimento armorial, gente. Vocês estão escutando? É movimento armorial. Movimento que se inicia com cultura popular, arte, dança, né? Migra para a música, mas tendo passado antes pela xilogravura e por uma série de outras coisas muito bonitas. Uma fusão de formas de expressão popular que passa a ser simbolizada através daquilo que foi chamado de movimento armorial, tá certo? E o movimento armorial foi fundado por um rapaz chamado Ariano Suassuna, um senhor, que tem obras sobre estética. Junto com outras pessoas, eles tinham o objetivo de falar da cultura nacional, puramente não só nacional, mas regional, dentro de Recife, tá certo? Existia uma certa diferença de perspectiva entre o movimento armorial e o Mangue Beat que nós vimos na aula passada. O nosso objetivo no primeiro momento da aula de hoje é falar sobre isso, logo em seguida do cinema novo e alguns outros aditivos que eu gostaria de utilizar para finalizar a aula, ok? Mas o que é bacana a gente levar em consideração? Que o tema fundamental da nossa aula de hoje é valorização da cultura nacional e críticas à cultura estrangeira no Brasil. Até que ponto a semiótica deve valorizar a cultura nacional? Até que ponto a semiótica deve valorizar a cultura estrangeira? Até que ponto a semiótica deve valorizar o encontro de culturas para que ela possa produzir uma forma superior de expressão? É isso que nós temos que problematizar e a partir desse momento vamos tratar dessa questão, ok? Primeira coisa que a gente tem que ver é um vídeo, tá certo? Um material que fala do conflito entre o movimento armorial e o Mangue Beat. Porque o movimento armorial se propunha, né, um tipo de horizonte de valorização da cultura popular local. E o Mangue Beat, também querendo valorizar a cultura local, acreditava que o local, aquilo que o povo produzia culturalmente do ponto de vista regional, só poderia ganhar força através de uma visibilidade internacional maior. Por isso era preciso se apropriar de movimentos internacionais, culturais internacionais, como rock, como outros tipos, sintetizadores e assim por diante. Então se criou uma espécie de tensionamento entre dois movimentos culturais na década de 90 lá em Recife, sendo o movimento armorial mais antigo e o Mangue Beat mais recente. Vamos dar uma olhada nesse material aqui, que ele é bem esclarecedor na problematização disso. Eu gostaria que nós fechássemos o conteúdo da nossa disciplina falando dessa tensão entre movimentos artísticos que valorizam o local e movimentos artísticos que valorizam a relação entre diferentes culturas de diferentes países, de diferentes regiões, para gerar um sistema de interpretações infinita, para que aí a gente bote na balança as duas coisas e diga qual dessas duas perspectivas é mais interessante para a semiótica, para que a gente possa produzir novas percepções de mundo. Eu deixo essa questão, vamos pensando nela à medida que os materiais vão passando e nós vamos comentando, ok? Essa é Recife, uma cidade notável por muitas razões, históricas, sociais e culturais. Daqui saíram duas concepções diferentes sobre cultura, e essas duas ideias entraram em conflito. Foi um dos conflitos mais produtivos que o Brasil já viu. Esse é o nosso assunto de hoje. O movimento armorial de Ariano Suassuna queria preservar a cultura e as tradições locais de Pernambuco. Música, dança, literatura, artes plásticas, teatro, cinema, arquitetura. Tudo isso precisava ser mantido a salvo de uma indústria cultural globalizada e massificada. O nome do movimento de Suassuna também merece ser explicado. Armorial se refere ao conjunto das insígnias, dos brasões, dos estandartes e das bandeiras que representam um povo. A intenção aqui, mais uma vez, é a de reforçar a identidade local pernambucana. Surgido nos anos 70, o movimento armorial ganhou espaço dentro da Universidade Federal de Pernambuco e ganhou apoio oficial da Prefeitura de Recife, além do apoio do governo estadual de Pernambuco. Recife, assim, oficializou a sua intenção
de resistir aos encantos década de Hollywood 70, tá, gente? e de tudo Bem que a antes do Mangue Beat indústria cultural aparecer. produzisse. O discurso oficial agora carregava a resistência ferrenha de Ariano Suassuna à indústria cultural. Nada passava batido ao senso crítico do mestre, nem mesmo o Indiana Jones. Mas mais recentemente, a gente tem a versão moderna de Gunga Din, Indiana Jones. Um filme que a gente vê e se diverte, interessante. Começa logo, a primeira cena, ele saqueando o patrimônio arqueológico de um país sul-americano. Começa por aí. Depois eu me lembrei de uma cena que ele está no Cairo, aí aparece um árabe. Por acaso, um árabe. Parece um árabe, todo vestido de preto. Aí o árabe pega aquela espada curva dos árabes, cimitarra, e começa a fazer evoluções assim, as evoluções mais elegantes do mundo. Aí Gunga Din mete a mão na cintura, Gunga Din não, Indiana Jones mete a mão na cintura, puxa o revólver, dá um tiro na caixa dos peitos dele, ele cai pronto, morto. A gente ri porque a cena é engraçada. Mas vocês estão vendo por que o árabe, em primeiro lugar? Em segundo lugar, a superioridade de armas. Obviamente, a rejeição do movimento armorial à indústria cultural tinha lá suas motivações políticas. Os Estados Unidos, antigamente, quando queriam dominar um país, mandavam 1 ou 2 porta-aviões e ameaçavam com os fuzileiros navais, né? Mas hoje eles mandam Michael Jackson e Madonna. Não precisa não, é mais barato e é muito mais eficiente. Amparada pela academia e também pelos braços do poder local dedicados à educação e à cultura, a resistência do movimento armorial era dirigida apenas ao que vinha de fora. Esse movimento não combatia inimigos internos. Foi assim até os anos 90, quando começou um tudo certo mudou conflito radicalmente. Se a Terra é um rádio, qual é a música? Na década de 90 veio o Mangue Beat, de Chico Science e de tantos outros. A galera do Mangue Beat tinha uma disposição muito diferente do movimento armorial. Percebe a diferença o dos Mangue Beat estilos? trabalhava para misturar indústria cultural globalizada com cultura popular local. Chico Science acreditava que era possível fazer as tradições regionais se apropriarem das influências estrangeiras, provocando assim uma transformação mútua. Desse jeito, Pernambuco faria parte do mundo e o mundo faria parte de Pernambuco. Chico Science tinha uma imagem para definir o Mangue Beat: a antena parabólica fincada na lama. Essa imagem resume bem as intenções do Mangue Beat, como ele mesmo explicou diversas vezes. Vocês têm como referência a parte percussiva, que é uma parte mais tradicional, vamos chamar assim, com uma eletrificação do som. Agora, a composição, ela segue essa ideia também de se respeitar o ritmo juntamente com as guitarras? Justamente, assim, foram coisas... Essa coisa de envenenar os ritmos regionais, né? Pegar o que é regional ligado ao universal. Justamente essa história da antena parabólica enfiada na lama, né? Em contato com todos os ritmos universais. Assim. Por um lado, os Mangue Boys mantinham em mente o peso da sua ancestralidade, mantinham a intenção de valorizar suas raízes. Por outro, todos eles queriam a liberdade para lidar com essa rica herança cultural do seu jeito, misturando, experimentando e inovando. O Mangue Beat não é só música, é uma postura em relação à cultura local e global. Essa postura encontrou no músico e jornalista Fred 04 do Mundo Livre S.A. um dos seus principais articuladores. Foi 04 quem acrescentou o termo estrangeiro beat no nome do movimento. E também foi 04 que assinou alguns dos textos mais fundamentais do Mangue Beat. No manifesto Caranguejos com Cérebros, de 1992, ele deixava clara a disposição de misturar. 04 escreveu: hoje, os Mangue Boys e as Mangue Girls
são indivíduos interessados em hip-hop, colapso da modernidade, caos, ataques de predadores marítimos, principalmente tubarões, moda, Jackson do Pandeiro, Josué de Castro, rádio, sexo não virtual, sabotagem, música de rua, conflitos étnicos, midiotia, Malcolm McLaren, os Simpsons e todos os avanços da química aplicados no terreno da alteração e expansão da consciência. A essas alturas, já deve ter ficado claro que o movimento Mangue Beat da década de 90 desafiava as disposições do movimento armorial dos anos 70, ou pelo menos esse era o jeito que o Ariano Suassuna tinha de ver as coisas. Chico Science e o Ariano Suassuna. Estava começando a carreira dele e que é hoje muito prestigiado nacionalmente. E ele me disse, ele foi conversar comigo e começou dizendo: mestre, eu sou um armorial. Aí eu disse: então por que é que você se chama Chico Science? Chico Science em inglês, né? A música de Chico era uma mistura de rock com maracatu rural. Aí eu disse: mas para que você faz essa mistura? Aí ele disse: mas eu faço isso para valorizar o maracatu rural. Eu digo: eu não posso entender como é que uma coisa ruim valoriza uma boa, não. Quer dizer, nós temos uma música pessoal, particular, singular. A gente não precisa lançar a mão de uma música exótica para fazer a nossa música, não. Temos isso e estamos abrindo mão por essa admiração embasbacada por tudo que nos vem de fora e que é marcada pelo gosto médio, que é a pior coisa que existe. Suassuna só se referia a Chico Science como Chico Ciência. Para ele, tudo no Mangue Beat parecia um assinte, um desrespeito. Desde o nome, que incorporava uma palavra estrangeira, até a disposição mais básica de fincar a antena parabólica na lama para captar todo aquele gosto médio que o Ariano Suassuna desprezava. Ainda assim, Chico Science chamava Suassuna de mestre e chegou até a se declarar simpático ao movimento armorial. A postura do Chico Science talvez fosse uma necessária jogada de diplomacia, porque de fato o Mangue Beat era um contraponto ao movimento armorial. Isso fica claro nesse que pode ser o melhor texto desse livro aqui, O Alcance da Canção. Aqui, a Letícia Batista tenta responder se o Mangue Beat é ou não um movimento de vanguarda. E fazendo isso, ela também nos ensina o que é vanguarda. O texto é uma delícia, mas o mais importante agora é que ele parece sugerir que o Mangue Beat veio como uma espécie de reação quase natural aos 20 anos de domínio do movimento armorial. A Letícia escreve: o Mangue Beat surge, então, por conta da necessidade sentida por jovens artistas de afastarem-se do tradicionalismo exacerbado presente na cultura pernambucana. Com isso, o confronto entre o movimento armorial e o movimento Mangue Beat fica parecendo muito mais do que o embate entre duas visões diferentes sobre cultura. Isso aqui agora parece um conflito geracional. Talvez você possa escolher o seu lado nesse conflito. Talvez o seu lado nesse conflito já esteja definido pela sua idade, pela sua formação. Ou talvez, e só talvez, você nem precise escolher um lado. A intenção de manter a pureza da cultura local fez bem à obra de Ariano Suassuna. Sem essa intenção, a gente não teria o Alto da Compadecida. A obra dele não vai ser esquecida. A intenção de misturar para transformar também fez bem a Chico Science. Sem essa intenção, a gente não teria Da Lama ao Caos. A obra dele também não vai ser esquecida. O movimento armorial preservou as tradições tão bem quanto pôde. Quando o Mangue Beat chegou, essas tradições ainda estavam lá para serem transformadas. Existe, por trás do conflito entre esses dois movimentos, a mais bela das harmonias.
Olhando para tudo isso com a distância histórica que o século XXI já proporciona, fica parecendo que um movimento apenas completou o trabalho do outro. Trabalho, trabalho, novo trabalho, trabalho, novo trabalho, trabalho, novo trabalho, trabalho. Ok? Interessantíssimo, né, gente? E o que é mais interessante dessa parada aqui? É que esse debate, essa disputa entre a valorização do local e a valorização do que vem de fora, tá? Produz um conflito interessante porque ele é produtivo, é isso que está sendo dito. Esse tensionamento entre artistas que valorizam o que é puramente local e artistas que valorizam o que é puramente internacional vai criando superações com o tempo, históricas, né? E aí o que está sendo dito aqui? Que de algum modo o Mangue Beat completa o movimento armorial. O movimento armorial começou na década de 70 do Ariano Suassuna, tem sua continuidade nessa coisa dos caranguejos elétricos, dos homens caranguejo, que tem também como pauta a obra de Josué de Castro, que a gente estava falando na aula passada, né? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que há uma necessidade que o movimento da cultura artística se expanda para se recriar simbolicamente e quando ele faz isso é preciso também haver o diálogo com outras culturas e nesse diálogo se produz uma coisa nova, né? Novas referências. É isso que o vídeo do Meteoro está tentando nos passar. E aí o movimento armorial, ele é muito bonito, muito interessante, como nós podemos ver. Tem uma série de características bacanas, né? O seu fundador, como foi dito, Ariano Suassuna, ele tem obras de estética. Ele foi um professor, né? Muito conhecido, né? De estética. Além do movimento armorial, né? Como movimento que busca fazer a valorização da cultura local, tem um outro exemplo bem interessante, né? Que é o movimento ligado ao cinema novo, tá? O cinema novo do Glauber Rocha. O Glauber Rocha é um dos representantes do cinema novo. Tiveram vários outros, tá? Nós vamos falar sobre esses representantes a partir de um material explicativo que fala de várias etapas desse movimento de cinema. Nós estamos saindo aqui da esfera da música e de artes específicas de Pernambuco para o movimento baiano, do baiano Glauber Rocha, embora esse movimento atinja também o contexto nacional inteiro. Esse movimento tem como elemento parecido com o movimento armorial, não o Mangue Beat, mas armorial, essa questão da valorização do local também, tá certo? Numa perspectiva um pouco diferente, mas valorizando o local. Então o que a gente está fazendo? A gente continua falando de movimentos do Brasil que aconteceram na década de 60, 70, 80, na época das ditaduras, que tentaram trabalhar essa coisa da valorização dos oprimidos, da valorização local, de maneira tal que a gente possa conhecer melhor as raízes da nossa cultura brasileira. Por outro lado, sempre surgem movimentos complementares de contestação que vêm se somar a esses movimentos puramente locais. Tá? E é nesse tensionamento que a gente vai se perguntando, né? No caso da semiótica, vale a pena valorizar só o local ou valorizar o local em tensão ou em relação com outras culturas? Porque, por exemplo, eu posso pegar aqui um elemento específico da nossa região e cruzar esse elemento com algo da cultura africana, algo com a cultura asiática, né? Muitos de vocês têm a clareza disso porque gostam até, por exemplo, do cinema japonês. Tem a possibilidade de você produzir, por exemplo, os japoneses também entenderam isso, produziram um anime que é um samurai afro, né? Bem interessante. E essas sínteses de cultura que são diferentes, advindas de diferença, são extremamente produtivas para a semiótica. Mas por enquanto vamos falar especificamente daquilo que é do âmbito local para a gente entender como esse movimento de apologia ao local foi importante para o Brasil, foi importante para a gente, para que nós pudéssemos interpretar a nossa realidade de uma maneira bem peculiar, bem interessante, de acordo com as nossas próprias características. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que o cinema devia ser de graça para o povo. Eu acho que o cinema barato é uma medida altamente importante, mas acontece que os produtores brasileiros não podem gastar de 10 a 15, 20 milhões, 30 milhões de cruzeiros para fazer um filme, jogar esse filme no mercado a este preço e receber apenas 30% da renda, ou 28%, ou 27%, às vezes até 20%,
porque a maior parte da renda, ou seja, 50%, fica com o dono do cinema, com o exibidor, e de 20 a 30 com o distribuidor, ou seja, com o atravessador, de forma que o produtor dança na história. O cinema estrangeiro, que já chega aqui pago, sobretudo os filmes brasileiros, ou aliás, sobretudo os filmes americanos, esse cinema estrangeiro quer o baixo preço, porque o que ele busca, na verdade, é a penetração cultural, é o domínio ideológico do mercado intelectual do público brasileiro. Mas esse problema de colonização cultural é um problema complexo no Brasil, porque inclusive a vanguarda da intelectualidade brasileira é colonizada pela ideologia norte-americana, de forma que o problema de cinema é um problema trágico, porque os empresários não compreendem o problema industrial, os intelectuais são colonizados, o governo encara o cinema com desconfiança. Enquanto isso, o Brasil, entrando no ano 2000, está com a sua indústria cinematográfica reduzida a zero. A situação atual é o seguinte: um mar de porno chanchada invade as nossas telas. O movimento do cinema novo, que era um movimento internacionalmente importante nos anos 60 e que criou o cinema brasileiro, esse movimento de cinema novo foi destruído por várias correntes que mais tarde eu explicarei aqui, chamando a responsabilidade, inclusive, importantes cineastas brasileiros que se entregaram à porno chanchada ou ao subcinema comercial e hoje colaboram com as multinacionais e falam mal do cinema novo, prato no qual comeram e se fizeram e do qual não podem sobreviver sem voltar a comer no mesmo prato. O problema de cinema, pois, no Brasil é o seguinte: industrialmente, do ponto de vista da indústria privada, está falido, depende do Estado. Um cinema estatal depende de uma economia política dirigida ao desenvolvimento cultural. Do contrário, os verdadeiros autores cinematográficos devem sair do Brasil. A minha posição é o seguinte: dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema, porque eu não vejo nenhuma perspectiva de saída para o atual sistema econômico que rege o Brasil. Então o cinema é a superestrutura desse regime econômico, de forma que a crise no cinema, a crise na cultura, a crise na televisão é a crise na superestrutura. É necessário então que o ministro Delfim Neto, dentro da sua nova planificação, inclua a indústria cultural e o cinema como uma prioridade de meta nacional. Não se pode fazer uma revolução econômica nem cultural sem termos uma cultura desenvolvida, e o cinema é a mais importante de todas as áreas. Interessante, né? O que é que o Glauber Rocha está dizendo? O Glauber Rocha, que foi um dos caras que tratou do cinema novo, inclusive o Martin Scorsese fala muito do cinema novo, né? Vocês podem ver aí no cantinho direito. O que acontece? O Glauber Rocha está se perguntando o seguinte: até que ponto nós vamos ter autonomia para produzir nossa própria cultura com o apoio do Estado, de maneira tal que os estrangeiros não usem da ideologia deles para dominar a consciência das pessoas, certo? Esse é o primeiro ponto. E como é que os estrangeiros faziam isso? Através do repasse dos seus filmes para cá, um valor barato, e ao mesmo tempo incentivando aqui, tá, aquilo que foi chamado de porno chanchado. O que é porno chanchado? Era um tipo de filme, né, que era vendido como erótico, de maneira tal que se pudesse vender as praias brasileiras, as mulheres brasileiras, como produto de exportação para os gringos, né? Então se construiu uma série de filmes nesse aspecto. E o cinema novo do Glauber Rocha surgiu com uma tentativa muito clara de quebrar esses aspectos, tá? Não só o Glauber Rocha, Rui Guerra e uma série de outros. O cinema novo teve como foco fazer a crítica, certo, da maneira como que a cultura brasileira, no âmbito do cinema, estava sendo feita. Assim como Ariano Suassuna, lá no Movimento Armorial, fazia a crítica das culturas estrangeiras entrando na cultura local, tá certo? Para dominar a consciência das pessoas, o Glauber Rocha também faz isso através do cinema novo, tá certo? E é essa coisa que eu queria discutir com vocês. Qual é o limite entre a defesa dos valores da nossa cultura local e a recepção
de culturas externas para que a gente possa valorizar aquilo que é nosso. Como é que a gente pode se apropriar daquilo que é fora para fazer uma coisa diferente? Ou, né, por outro lado, recusar tudo mesmo e fazer como o Glauber fez na década de 60, de 70 e como o Ariano Suassuna fez. O Glauber no caso do Cinema Novo e o Ariano Suassuna no caso do movimento armorial, tá certo? E aí nós temos uma problematização que gira em torno daquilo que foi o Cinema Novo, tá certo? O Cinema Novo que valoriza a cultura local, que valoriza a história do cangaço, que valoriza a crítica àquilo que a política no Brasil se transformou, tá certo? E aí nós temos alguns detalhes aqui importantes, né? Sobre o Cinema Novo que eu gostaria que a gente observasse. Como vocês já podem observar de cara, aqui nós temos o jargão do Cinema Novo, que é o quê? Câmera na mão e ideia na cabeça. Você não precisa ser rico, milionário. Se você vive no Brasil em que as pessoas estão em condição de pobreza, o cinema deve reproduzir, inclusive do ponto de vista estético, certo? Na má qualidade dos seus filmes, a forma como o povo sofre. Não é interessante? Então o Cinema Novo, ele foi um movimento que tentou olhar para a estrutura do Brasil profundo. O que é o Brasil profundo? Aquele Brasil que sofre, o Brasil das pessoas despossuídas, né? Claro que através de atores muito conhecidos, para poder produzir uma crítica social profunda no seu tempo, tá certo? Assim como o movimento armorial tentou fazer do ponto de vista da música, do ponto de vista da dança, tá? Do ponto de vista do maracatu, né? Trazendo isso para Recife. Isso foi feito, no caso do Glauber Rocha, na Bahia, mas existiram várias outras maneiras de filmar em outras regiões que englobam o Cinema Novo. E aí tinha o Glauber Rocha, né? O Pereira dos Santos, Rui Guerra. E aí um dos filmes que eu recomendo vocês assistirem é o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Outro é o chamado Terra em Transe, que vocês podem observar, né? Idade da Terra, Os Fuzis, são filmes importantes para a cultura brasileira, para que a gente possa pensar o que é o nosso país, tá certo? Para que a gente possa pensar como esses intelectuais, artistas, refletiam sobre o que nós éramos naquele período, para que a gente possa entender como é que a gente deve pensar o Brasil nos dias de hoje também, certo? Mas vamos olhar esse material aqui sensacional que eu separei para vocês. Vamos lá. Alguns cinemas Vejam seus filhos, porque o super-homem vem aí. O super-homem vem aí para enfrentar as máscaras do terror imperialista, do terror tecnológico. É preciso usar a recusa da tecnologia era muito evidente, né? A recusa do que viria de fora era muito forte. Realmente, Severino, né? Esse é o Severino. Tire a máscara, Severino. É o Severino outra vez aqui. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Euclides da Cunha nos sertões. Bote essa máscara aqui do Drácula, vamos falar de cultura. Leon Risman, João Pedro de Andrade, Glauber Rocha, Cinema Novo. Esses caras fizeram Cinema Novo, é importante conhecer. Se você já teve algum contato com a história do cinema, muito provavelmente você já ouviu falar no Cinema Novo. Isso porque esse possivelmente é o movimento mais importante do nosso cinema, e se não o mais importante, com certeza é o mais discutido e estudado. O Cinema Novo foi um movimento no cinema nacional que surgiu nos anos 60 e 70, vindo de uma forte influência do neorrealismo italiano e da Nouvelle Vague francesa, dois movimentos que mudaram todo o cinema mundial. Isso porque eles traziam uma forte estética social e até jornalística na sua abordagem, fruto de uma juventude revoltada e marcada por um forte espírito revolucionário que buscava produzir filmes transgressores e de maior teor político. No Brasil, isso vai inaugurar o Cinema Novo pela frase "uma câmera na mão e uma ideia na cabeça", que demonstrava que agora os filmes poderiam seguir uma onda de baixo orçamento, distante dos estúdios e das grandes produtoras, mas mesmo assim trazer um poderoso discurso vindo dos seus realizadores, o que é bastante contracorrente dos andamentos do cinema brasileiro da época, porque ali desde os anos 40 a gente tinha a popularidade absoluta das chanchadas dividindo espaço com os grandes estúdios como a Vera Cruz, cujos filmes o Glauber Rocha vai descrever em Revisão Crítica do Cinema Brasileiro como uma visão imperialista da coisa. Na verdade, quase tudo era imperialista pro Glauber, mas tudo bem. Mas isso só prova o quanto o Cinema Novo era efervescente e explosivo, como a personalidade do cineasta.
Ele era novo em muitos sentidos, você tinha ali a influência do neorrealismo italiano, da nova onda francesa, e isso é claro, né, inevitavelmente estava na idade dos realizadores e por consequência em toda a concepção das obras. Para o historiador e crítico Paulo Emílio Salles Gomes, a gente está falando de uma jovem burguesia intelectual produzindo filmes para uma jovem burguesia intelectual, de modo que essas obras nunca teriam um impacto na população que elas retratavam. E é engraçado pensar que pouca coisa mudou desde então, mas essa discussão a gente deixa para outro dia. De qualquer maneira, o precursor e também pontapé inicial do cinema novo foi Rio 40 Graus, filme de 1955 do Nelson Pereira dos Santos. Além de inaugurar as influências neorrealistas no Brasil, esse filme contava a história de um jeito único. Ele mostrava a pobreza do morro dividindo espaço com os turistas das praias, discutia a desigualdade e cultura sem romantizações ou arquétipos preconceituosos marcantes no Brasil da época. Pra você ter uma ideia, esse filme é tão importante que, além de ser um pioneiro, eu digo que ele também é um pontapé porque ele fez com que futuros nomes importantes do cinema novo quisessem se tornar cineastas depois de ver esse filme. Vamos pro Corcovado, poxa. Lá deve estar sim de americano. E o dinheiro do bondinho? Se é pra ir ao Corcovado, eu acho melhor ir ao Pão de Açúcar. Lá a gente pode vender o cartuchinho a 2 cruzeiros. Olha só o que ele tá falando. Esse cara tem medo até de andar nos tribos do bonde e vai querer subir lá em cima. Então, era isso. Você tinha uma juventude ambiciosa que, com pouco, queria mudar ou inaugurar todo o cinema brasileiro. Entre eles, além do já citado Nelson Pereira dos Santos e do Glauber Rocha, estavam também o Leon Hirschman, Rui Guerra, Joaquim Pedro de Andrade, Cacá Diegues, Anselmo Duarte e mais uma galera foda envolvida. Ao longo dos anos, a gente vai ver o cinema novo se apresentar e ir se transformando no que hoje alguns historiadores dividem em 3 fases. 3 fases para o cinema novo, gente. A primeira fase vai de 1960 a 1964 e busca refletir sobre a miséria do campo e outros temas naturalistas através de uma violência socialmente crítica. É aqui que a gente tem representada a famosa e importante estética da fome. Filmes verdadeiramente dolorosos ao falar da pobreza e denunciar por meio da estética essa situação. Além da fome, a gente também pode dizer que essa é uma estética de violência com um significado, e a estética também do cinema verdade. Esses filmes são os mais naturalistas e com mais influências neorrealistas do cinema novo. E apesar de denunciar os problemas do campo, em alguns exemplos a gente pode destacar a interação desse meio rural com o meio urbano, numa contraposição de desigualdade no país. Como, por exemplo, O Pagador de Promessas, do Anselmo Duarte, um dos filmes essenciais do cinema nacional, e Barra Vento, do Glauber Rocha, ambos de 1962. Nesses 2 exemplos que eu citei, também é possível perceber as temáticas religiosas que essa primeira fase do movimento vem denunciar. Em Um Pagador de Promessas, há um forte discurso de intolerância religiosa e outras polêmicas midiáticas e políticas da Igreja Católica, e no próprio Barra Vento, a religião é mostrada como uma força de conformismo à situação de miséria. Abordagem que o Glauber vai repetir de uma maneira diferente em Deus e o Diabo na Terra do Sol, outro representante importantíssimo para essa primeira fase. E nós não vai ficar sozinho, porque meu irmão Jesus Cristo mandou um anjo guerreiro com sua lança para cortar a cabeça dos inimigos. Além desses, outros filmes importantes que a gente pode destacar nessa primeira fase são Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, Os Fuzis, do Rui Guerra e o curta-metragem Maioria Absoluta, do Leon Hirschman. Contra a sífilis, a dor de barriga e a queda de cabelos, há quem recomende o mesmo remédio, a garrafada. E contra o analfabetismo. As doenças, como os males sociais, têm causas, e é por desconhecê-las que se buscam remédios milagrosos, soluções absurdas, apenas para escapar à realidade, cujo peso nos oprime. Indo para a segunda fase, aqui a gente já enxerga um teor político mais científico e partidário, dado a instalação do regime militar. Ela vai durar de 64 a 68 e, devido ao impacto tanto da ditadura quanto do próprio cinema novo, o ruralismo vai ser substituído por histórias urbanas, sobre a mídia e propriamente sobre o poder político. Alguns enredos já falam sobre jornalistas lidando com censura e jogos de poder e deputados e presidentes sendo performados por meio de arquétipos populistas Filmaço, e cínicos. Alguns exemplos são O Desafio, do Paulo César Saraceni, O Bravo Guerreiro, do Gustavo Dal e o meu favorito, Terra em Trânsito, do Glauber Rocha. Com a licença dos doutores, Sr. Jerônimo, faz a política da gente, mas Sr. Jerônimo não é o povo. O povo sou eu, que tenho 7 filhos e não tenho onde morar. A gente nota que a estética da fome já não cabe muito mais aqui.
A gente agora tá falando de um cinema novo próximo às narrativas da novela vague, onde você tem jornalistas discutindo sobre política e enredos de pautas trabalhistas e sindicais. A desigualdade social denunciada nessa segunda fase fomenta muito mais aos problemas do Rio de Janeiro do que ao sertão nordestino trazido em primeiro momento. Em exemplo específico disso, a gente ainda pode falar de A Grande Cidade, do Carlos Diegues, e Garota de Ipanema, do Leon Hirschman. Eu tenho riso e lágrimas para lhes dar, mas não esquecimento. Eu tenho alarme que a vida é uma só, comédia ou tragédia. Comédia ou tragédia. Fica mais perceptível como a popularização do cinema novo levou a filmes mais comerciais e próximos ao circuito que recebiam essas obras. Mas, por outro lado, você ainda tem o crescimento da censura e, em 1968, a instalação definitiva da linha dura no regime militar, o que nos esclarece a terceira fase do movimento, que vai de 1968 a 1972, e traz muitas influências tropicalistas nas histórias. Isso parece até uma revolução da Tropicália, que foi tão manifestante quanto o próprio cinema novo. Aquele realismo agressivo da estética da fome do começo da década quase desaparece nessas produções mais alegóricas, e não só alegórica por uma conveniência, mas por uma necessidade de lidar com a censura no país. O maior exemplo dessa fase com certeza é Macunaíma, do Joaquim Pedro de Andrade. Ele pega uma história já forte e criticamente nacionalista para reconstruir muita coisa que atualiza para aquele contexto. Algo similar com que o igualmente importante Como Era Gostoso Meu Francês, do Nelson Pereira dos Santos, fez em 1971, já no fim do movimento, resgatando também todo o simbolismo da antropofagia para criar paralelos com o imperialismo do Brasil colonial com o Brasil do regime militar. Justamente por essas dificuldades, cineastas como o Glauber Rocha e o Rui Guerra saem do país, enquanto outros mudam os estilos dos seus filmes, seja para obras mais comerciáveis ou para obras mais marginais. Sobre a marginalidade, eu falo isso porque você pode ouvir falar que o cinema marginal vem logo depois dessa terceira fase, mas eu particularmente discordo um pouco disso. Para mim, e isso sou eu, Roger, falando, o cinema marginal e o cinema tropicalista surgem de fontes diferentes, apesar de algumas inevitáveis influências semelhantes. E se a gente for apontar um principal evento que marca o fim desses movimentos, esse acontecimento é a presença da censura. Os filmes políticos e malucos do movimento tiveram que ser deixados de lado. Muitos músicos tropicalistas, por exemplo, foram presos e exilados, o que levantou espaço para outros tipos de produção artísticas, que se referenciavam às ideias do regime. Mas apesar desse teórico fim, você, assim como eu, sabe, o cinema novo não morreu de forma nenhuma. Como o Glauber ansiava, o movimento trouxe uma identidade cinematográfica do país que está presente em quase todo filme nacional até hoje. Alguns cinemanovistas mesmo voltaram a fazer filmes na década de 80, o que sustenta o que eu estava dizendo sobre a censura. Veja, eles não usam Black Tie, O Homem que Virou Suco, Memórias do Cárcere e A Idade da Terra. São uma espécie de continuação do legado desses artistas. Veja também a retomada dos anos 90, que traz de volta boa parte do realismo presente na primeira fase do cinema novo. O cinema novo pode ser sim visto como uma inauguração, e por isso o seu nome já diz muita coisa. Como diz o Glauber, o nosso cinema é novo não por causa da nossa idade. O nosso cinema é novo como pode ser o de Alex Vianney ou o de Humberto Mauro, que nos deu em Ganga Bruta a nossa raiz mais forte. O nosso cinema é novo porque o homem brasileiro é novo e a problemática do Brasil é nova, nossa luz é nova e por isso nossos filmes nascem diferentes dos cinemas da Europa. Queremos fazer filmes anti-industriais, queremos fazer filmes de autor, quando o cineasta passa a ser um artista comprometido com os grandes problemas do seu tempo. Queremos filmes de combate na hora do combate e filmes para construir no Brasil um patrimônio cultural. No Brasil, o cinema novo é uma questão de verdade e não de fotografismo. Para nós, a câmera é um olho sobre o mundo, o traveling é um instrumento de conhecimento, a montagem não é demagogia, mas pontuação do nosso ambicioso discurso sobre a realidade humana e social do Brasil. E isso é quase um manifesto. Percebem? Então, o cinema novo tinha esse objetivo claro de falar de um povo que era um povo recente, que é o nosso brasileiro, e esse povo recente, que é um povo muito ligado ao sofrimento social, né, poderia ser melhor representado, simbolizado através de um cinema que fosse autoral, que fosse próprio, né, mas passou por diversas fases até o ponto de ser censurado, né,
Então, fica essa reflexão, né? Qual é a melhor maneira de nós produzirmos artes, significarmos, dependendo das condições de vida que nós temos que pensar se vale a pena representar a cultura local ou representar a cultura internacional. Agora, depende também do ponto de vista em que você faz a cultura, porque fazer a cultura depende também das condições de vida que você tem no presente momento, tá? Se você vive num presente que é um presente ruim, opressor em uma série de sentidos, talvez a maneira de expressão artística mais adequada seja aquela que o Ariano Suassuna e o Glauber Rocha propuseram, valorizar o povo sofrido. Agora, supondo que você viva num local em que as pessoas circulem com mais liberdade e que possam estudar e pesquisar coisas novas de fora e trazer para dentro do seu local, vale talvez mais a pena fazer aquilo que o Mangue Beat fez, tá certo? Vai depender do momento histórico em que se vive, porque de acordo com o momento histórico, muitas vezes você vai ter que migrar para algum tipo de perspectiva, alguma perspectiva que pode gerar um tipo de liberdade maior na expressão, onde você não precise enfrentar muito inimigos dentro do seu próprio território. Existem outros movimentos que você não vai precisar enfrentar ninguém. A ideia é você defender uma cultura de paz que está ligada a uma perspectiva mais ampla, né, mais global, como foi o caso do Chico Sainz, do Mangue Beat, né, e assim por diante, tá? E aí eu gostaria de mostrar um pouquinho uma reflexão em torno de um dos filmes do Glauber Rocha, que é o Deus do Diabo na Terra do Sol, que eu acho que vocês vão gostar muito, tá? Vamos dar uma olhada aqui no que eles têm no que o pessoal do Entre Planos tem para dizer pra gente. Atenção, este vídeo tem spoilers. Poucos filmes conseguem ter o mesmo senso de peso mitológico que Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964 e dirigido por Glauber Rocha. E isso por duas razões. Primeiro, pelo renome que esse filme ganhou por ser uma das obras-primas do cinema brasileiro. E segundo, por conta da forma como o longa usa conceitos católicos para narrar uma história sobre os embates no coração do Brasil. Isso já fica evidente pelo próprio nome do filme, claro. Chegamos aqui esperando um conto alegórico sobre o embate entre Deus e o diabo, entre céu e inferno. Mas quanto mais o filme avança, mais ele vai além do céu e do inferno e revela que o seu sertão não é nenhum nem outro. O sertão de Glauber é um verdadeiro purgatório. Um purgatório que se revela em todas as facetas do filme e que faz essa obra alcançar esse status mitológico. Eu, José, com leite da Virgem Maria, serei borrifado. Em Deus e o Diabo na Terra do Sol, conhecemos o casal Manuel e Rosa, que vivem na miséria do sertão nordestino. E quando eles precisam fugir após Manuel cometer um crime, eles vão se ver vagando entre profetas duvidosos e cangaceiros violentos, enquanto buscam um futuro melhor que o próprio país deles não lhes proporciona. Sendo assim, pode ser tentador ler o sertão do longa como um inferno na terra. Mas se olharmos mais de perto, vemos que a região tá mais para um purgatório. Tá, mas o que é o purgatório exatamente? A imagem mais clássica é a do purgatório como um lugar, um terceiro domínio espiritual entre o céu e o inferno. Esse seria o lugar que recebe as almas que não vão para o inferno, mas que também não estão puras o suficiente ainda para entrar no paraíso. Essas almas então passariam por um processo de punição dolorosa, porém temporária, para que os pecados sejam expurgados. Semiótica perfeita, e uma vez gente? Totalmente purificadas, as almas poderiam finalmente ir ao paraíso. Mas essa é a imagem do purgatório que se perpetuou na cultura popular, porque não é assim que os teólogos enxergam as coisas. Na verdade, já tem bastante tempo que a Igreja Católica diz que o purgatório não é um lugar, mas sim um estado de espírito. Até porque essa imagem do purgatório como um lugar de sofrimento temporário sequer aparece na Bíblia. Essa foi uma concepção que se popularizou na Idade Média e que depois foi se perpetuando na cultura popular de países católicos. Rico em simbologia, e é exatamente essa concepção popular do purgatório que eu quero relacionar ao filme de Glauber Rocha, por mais que ela não seja a versão oficial da Igreja. Porque essa obra fala da religião não pela perspectiva dos teóricos, mas sim pela perspectiva do povo. O que importa aqui é como o povo enxerga céu, inferno e tudo mais que está no meio. Quem é pobre vai ficar rico no lado de Deus. E quem é rico vai ficar pobre nas profundas do inferno. Sendo assim, como é que o sertão de Glauber se faz purgatório?
Para entender, a gente precisa usar o conceito da dialética, ou seja, quando duas ideias opostas se confrontam para dar origem a uma terceira ideia. Pois bem, o purgatório é um lugar essencialmente dialético. Ele reúne pecado e virtude ao mesmo tempo. Lá, esses opostos se chocam para dar origem a um terceiro elemento, a salvação. E é essa dialética do pecado e da virtude que vemos em Deus e o Diabo. Basta olhar para os dois refúgios que Rosa e Manuel vão buscar, o cangaço e o messianismo. O messianismo surge primeiro na história. Depois que Manuel mata o coronel e foge com Rosa, ele vê no profeta Sebastião e seus seguidores um possível refúgio. E logo Manuel se torna um fervoroso seguidor de Sebastião, acreditando na promessa do profeta de que ele vai levá-los a uma terra próspera rumo à salvação de Deus. Estou condenado, mas tenho coragem. Entrego minha força ao meu santo para libertar o meu povo. E de fato, são promessas que parecem encantadoras para quem vive na miséria e foi abandonado pelo governo. Mas não demora muito para que Sebastião comece a revelar o seu lado perverso. O líder acaba convencendo Manuel a fazer um sacrifício horrendo, no qual eles devem matar um bebê e uma mulher para que a salvação venha. E Sebastião de fato sacrifica o bebê. Mas antes que ele possa fazer o mesmo com Rosa, ela dá o troco e mata o líder. E agora que o casal viu a face horrenda desse messianismo, eles se desesperam e fogem. E é aí que entra o novo refúgio potencial, o cangaço, num grupo liderado por Corisco. E a introdução do personagem já é chocante. Mas esse horror não afugenta Rosa e Manuel. Por quê? Porque o cangaço apresenta uma nova alternativa de mudança. Como aponta Jorge Tamor em seu artigo sobre o filme na revista Movement, Corisco propõe uma mudança revolucionária. Ao invés de pregar a salvação por uma ação divina nada palpável, ele prega a ação direta e violenta contra os poderosos, para que chegue o dia em que os pobres não passem mais fome. E graças a essa abordagem mais imediatista, Manuel decide se juntar ao grupo. Mas também não demora para que ele e Rosa testemunhem a ira de Corisco sair de controle e causar sofrimento aos outros com atos extremamente cruéis. Rosa e Manuel então percebem que, não importa para onde eles corram, eles não têm saída. Tanto no messianismo quanto no cangaço, eles encontram pecado e virtude misturados, assim como acontece no purgatório. Só podemos chegar na ilha se lavar a alma dos pecadores com o sangue dos inocentes! E essa dialética está até mesmo no coração dos personagens principais. Afinal, Glauber nunca apresenta os protagonistas de forma maniqueísta. Eles estão constantemente oscilando entre o caminho de Deus e o caminho do diabo. Manuel, por exemplo, começa a história como o herói injustiçado, graças à forma como o coronel o prejudica ilegalmente. Mas aí Manuel se transforma num assassino, matando o coronel e fugindo com Rosa. A partir daí, o protagonista vai ficar indo e voltando entre ser um homem de Deus e ser um pecador, seja no messianismo ou no cangaço, onde ele inclusive ganha até mesmo o apelido de Satanás. Até mesmo Rosa, que passa boa parte do filme sendo uma figura mais virtuosa, acaba cometendo seus atos pecaminosos, como o assassinato do profeta Sebastião. E não tem como esquecer de Antônio das Mortes, o assassino de aluguel contratado para matar tanto os seguidores do messianismo quanto do cangaço. O fascinante com Antônio é que ele executa seu trabalho, mas sempre de forma conflituosa. Primeiro, ele tem medo das consequências espirituais de se voltar contra seguidores de Deus. E mais tarde, antes de ir atrás de Corisco, ele faz todo um discurso como quem vai se sacrificar na primeira batalha de uma guerra santa pelo sertão. E para que essa guerra comece logo, eu que já matei Sebastião vou matar Corisco. E depois morrer de vez. Tudo isso nos mostra então que Glauber se recusa a mostrar os personagens de forma moralista. Sejam eles cidadãos comuns ou assassinos profissionais, profetas ou cangaceiros, todos buscam a redenção em meio à miséria e à violência. Mas todos também acabam cometendo graves pecados. Ou seja, as almas deles estão marcadas por uma dualidade moral. Meu destino está tão sujo que nem todo o sangue do mundo pode lavar.
Aliás, Glauber pega a dialética que vem do purgatório e estende ela para outras facetas do filme. Vemos isso até mesmo no uso que o longa faz da linguagem cinematográfica. Perfeito, né, Olha, gente? por exemplo, como as cenas se equilibram constantemente entre o teatral e o realista. O teatral está nos personagens, com as suas falas e seus movimentos, que remetem à narrativa lírica da literatura de cordel. Mas isso tudo é filmado em espaços realistas do sertão. Esses não são lugares artificiais e maquiados, mas sim a terra onde a miséria realmente existe. Assim, o filme mistura o realista e o teatral com um objetivo em mente: traduzir um senso genuíno do sertão. Trouxe isso para vocês justamente para vocês avaliarem os filmes do Glauber Rocha nessa perspectiva semiótica. Podemos apontar também a trilha sonora do longa, que mescla música popular e música erudita. A música popular se faz presente com as canções do Cego Júlio, que narra os acontecimentos da trama. A história continua, preste lá mais atenção. Andou Manuel e Rosa nas veredas do sertão. Já a música erudita surge com as baquianas brasileiras de Heitor Villa-Lobos, usadas para reforçar o drama de momentos mais impactantes. E por mais que a música popular e a erudita desempenhem papéis diferentes na narrativa, elas nunca parecem se opor de verdade, porque Glauber apresenta ambos estilos como manifestações culturais genuinamente brasileiras. Jurando em 10 igrejas. E por último, tem a relação que Glauber faz entre cinema estrangeiro e cinema brasileiro. Por mais que Glauber defendesse que o cinema brasileiro deveria encontrar a sua própria estética ao invés de imitar os estrangeiros, é evidente que ele teve muita influência de cineastas lá de fora. E vemos muito disso em Deus e o Diabo. Aqui tem traços do neorrealismo italiano e sua denúncia da realidade social sem maquiá-la. Vejam esse Tem filme. também um pouco de nouvelle vague, graças à quebra da narrativa clássica com personagens falando para a câmera e com os cortes que fazem os personagens saltarem pela tela. Tem até resquícios do cinema soviético, principalmente na forma como o massacre na escadaria lembra o encouraçado Potemkin de Sergei Eisenstein. Ah, e não dá para esquecer também do faroeste, com as terras desoladas e os pistoleiros. Mas Glauber realmente não tenta imitar os filmes estrangeiros. Em vez disso, ele usa as influências como um ponto de partida para criar algo que seja a cara da realidade do sertão. Ele até mesmo quebra a lógica tradicional dessas influências. Basta olhar, por exemplo, para o confronto final entre Antônio das Mortes e Corisco. Em vez de manter a seriedade dos faroestes americanos, Glauber faz esse ser um momento de estranheza absoluta. Se entrega, Corisco! O que todas essas escolhas de linguagem revelam, então, é que o filme não quis mostrar as dualidades de forma simplória. Em vez disso, Glauber pega os opostos e faz eles se chocarem para criar uma nova identidade. Mais fortes são os poderes do povo! E lembra quando eu disse lá atrás que o purgatório junta o pecado e a virtude para levar a uma terceira coisa, que é a salvação? Pois é exatamente isso que vemos com o desfecho do filme. Assim como as almas no purgatório, Rosa e Manuel passam o filme inteiro sendo punidos. E no final, os dois saem correndo sem rumo até que vemos a tela ser inundada pela maré. Então a profecia se concretizou em frente aos nossos olhos. O sertão virou mar. Finalmente chegou a salvação depois dos pecados terem sido expurgados violentamente no purgatório. Não é à toa então que Deus e o Diabo na Terra do Sol tenha se tornado um marco do nosso cinema. Em termos históricos, esse foi um verdadeiro manifesto político e estético que ajudou a sedimentar o cinema novo como esse movimento que mudou o percurso do nosso cinema. E se até hoje esse filme se mantém como uma experiência impactante, é porque Glauber Rocha concretizou a sua visão com maestria. Ao retratar o sertão como esse purgatório brasileiro, o cineasta revela implacavelmente uma realidade que ainda é muito atual. A vida miserável e violenta que assola aqueles que foram abandonados pelo próprio país. Sim, ainda existe a esperança de que um dia a salvação chegue.
Mas para muitos brasileiros, essa ainda parece ser somente uma promessa dos profetas. O sertão vai virar mar, e o mar vira sertão. O sertão vai virar mar. Sensacional, né, gente? Então o que deve ser valorizado nesse sentido específico, tá certo, gente? É o seguinte, é o fato de que essa dualidade que aparece no filme, tá certo? É uma dualidade que nos leva a pensar uma série de fatores extremamente importantes, tá? Em vários aspectos, né? Aquilo que a gente está falando, valoriza o local ou internacional. Não, aqui a gente está falando o seguinte, o diretor do filme, no caso o Glauber Rocha, estabelece uma série de dualidades, né? E é interessante que nessa dualidade, aquilo que aparentemente se opõe, o local, o internacional, a música popular, a música erudita, Deus e o diabo, uma série de coisas, você acaba se encontrando. Então isso é um procedimento extremamente interessante para a semiótica. Por quê? Porque qual é a coisa mais interessante para você criar uma obra, ou melhor, interpretá-la, é observar se existem extremos que se encontram nessas obras. E aí a gente tem resultados extremamente bacanas, extremamente bonitos, tá certo? E é isso que eu gostaria de deixar claro para vocês, antes de mostrar para vocês outros detalhes. No caso, é a questão da arte urbana, o grafite, né, que mistura um pouquinho de arte, interpretação, semiótica, práticas as mais variadas, que tem a ver também com intervenção urbana. A gente vai falar um pouquinho disso na próxima sessão, caso haja tempo ainda, tá? Muito obrigado pela atenção e até já.